genocídio, há 372 condenados em tribunal militar, um dos quais condenado à morte, e portanto, tudo isto é muito complicado. Bom, termino dizendo que o seguinte: de tudo isto, o que resta hoje, tirando, afinal, um ou outro documento, são alguns monumentos espalhados pelo país, em si, nas vilas, nas cidades. Aqui estou já não ligo nenhuma. Ou porque aquilo está numa praça e os carros andam ali à volta e ninguém para olhar, ou porque, à força de nos habituarmos àquilo, aparentemente já não vemos. Olhamos, mas não vemos. E devíamos parar para olhar e ver os nomes que lá estão e o que é que lá está escrito. São singelas homenagens àqueles que caíram por aquilo que se julgava que era uma causa nacional. Hoje sabemos que não é bem assim, havia aqui muito mais de causa partidária, política e tudo o resto, e interesses ocultos por esta coisa toda, mas as pessoas acreditaram sinceramente que iam para lá para defender até o seu próprio país. Depois há, na batalha, o monumento aos soldados conhecidos. A partir de 1921, pela Europa fora, sucessivamente foram aparecendo os monumentos aos soldados conhecidos. O nosso é também de 21, está na batalha, é das coisas mais impressionantes, é dos lugares que a mim mais me impressionam em Portugal, mais do top, por todas as razões e mais algumas, que acho que é inacreditável haver um desgraçado que está ali e que nem sequer tem direito ao nome, numa câmara. Nem sequer. Estão ali os restos de alguém que ninguém sabe quem é e que estão ali. Mas merece todo o nosso respeito. E são monumentos ao luto, não são monumentos à vitória. Ninguém fala aqui de vitória. Fala-se ao luto, à perda de vidas humanas. O espetáculo dos cemitérios da Primeira Guerra Mundial, também da Segunda, é das coisas mais lancinantes que se pode imaginar. E há centenas deles, em França, na Bélgica, no país. Podem ver na net, podem espreitar. É um terrível espetáculo, mas necessário. Há coisas que nós temos que ver. A Primeira e a Segunda Guerra, no século XX, fizemos no século XX o século mais sangrento de toda a história da humanidade. Dizia-se que a Primeira Guerra era a última das últimas, la dernière, não é? La dernière, mas não foi coisa nenhuma, foi a primeira, depois ainda houve a segunda. A Primeira Guerra incluiu o genocídio dos arménios, em 1915. O Sr. Gulbenkian era arménio. Este primeiro genocídio abriu, lá está o precedente, abriu o precedente para que depois, evidentemente, na Segunda Guerra Mundial, se tentasse fazer o genocídio dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais, dos comunistas, de todos que eram de raça impura. Todos que eram de raça impura. Portanto, são duas etapas, Primeira e Segunda Guerra, de destruição da Europa e de americanização da Europa. Os americanos entraram aqui, vieram para ajudar, bom, maravilha, toda a gente bater palmas, magnífico, duas vezes. E de duas vezes vieram para ficar mais, para ter mais presença. E, em troca, portanto, destas ajudas todas, houve uma imposição do Império Cultural, alemão, mas não, o Império Cultural americano, sobre a cultura europeia. Fazem favor de me dizer quantos filmes que há franceses, italianos, etc., nos nossos cinemas e que passam, mesmo nas nossas próprias televisões. Quantos é que passam? Espanhóis. Onde é que eles estão? Na minha infância eu vi-os. Agora não. Não há. Mas há os filmes americanos omnipresentes em todo lado. Uma cultura americana que domina tudo. Até a porcaria do Halloween entrou nos nossos usos e costumes. Qualquer dia também estamos a trinchar o culpa e a dar ação de graças. Porquê que não voltou para a Embaixada Americana e não pega já na naturalização? Agora fazem-se canções em inglês, mas a minha pátria é a língua portuguesa. Quando há gente, vendo bem, se calhar não é. A pátria é o língua americana. E eles são todos americanos de cabeça. Vejam a linguagem dos economistas, vejam a linguagem dos políticos, vejam aquilo que se escreve hoje e perguntem se nós não somos o 51º, ou 2º, ou 3º, Estado americano já. Isto tudo aconteceu graças às duas guerras mundiais. Foi tudo, houve contrapartidas exigidas pelos americanos. Isso não é dito, mas houve. De eles entraram em tudo quanto era produção cultural e dominaram, nomeadamente o cinema.
nomeadamente a máquina do cinema. E o cinema apanhou toda a gente. E depois a televisão apanha toda a gente. E de repente somos todos americanos, não é? E não sabemos, mas já sabemos. Portanto, houve alteração total dos mapas e das fronteiras. Houve novos países como o Iraque e a Síria, que agora estão aí no barulho, não é? São países que nasceram da Primeira Guerra Mundial, no rescaldo da Primeira Guerra Mundial. Houve triunfo da técnica, como dizem todas as frentes, militar e civil. Houve o fim da distinção entre militares e civis. De repente são todos cidadãos de uma nação que é mobilizável, no caso de um choque de nações. Ninguém escapa, porque há, inclusive, uma frente interna. Não é? Então, ninguém escapa ao esforço de guerra com mobilização total, que é o título de um livro do Marshal Alemão da Primeira Guerra Mundial. E, no entanto, as guerras continuam em todo lado, neste mesmo momento. É como se nós não tivéssemos aprendido nada. Eu termino com uma imagem que para mim é muito significativa. Os portugueses fizeram a cidade de Nagasaki, no Japão. Nagasaki e Hiroshima foram as cidades bombardeadas com o suprassumo do belicismo do século XX, que foi a bomba atómica. Em Hiroshima, a 250 metros do ponto de rebentamento da bomba atómica, um ser humano foi atomizado, foi reduzido a átomo. O que resta dele é uma mancha numa parede. Meus amigos, nós temos que aprender alguma coisa com isto, não é? Isto tem que mexer connosco. Sob pena de um dia ficarmos como manchas no parede. Não como em Altamira, não como em Lascaux, que eles iam lá pôr as mãos, deixar a sua marca e aquilo tinha sentido, mas por isto mesmo, por ficarmos reduzidos apenas a manchas. Não resta mais nada de nós. É a nossa pegada digital, como agora se diz, que fica em qualquer muro de uma cidade destruída pela nossa infinita capacidade de destruição. Isto tudo passou para 14 de 18. Muito obrigado.